Alô, família! Estamos mais uma vez aqui nos nossos estúdios para, como sempre, conversar sobre família, sobre relacionamento. Desejar boas-vindas a todos os nossos ouvintes, cumprimentar a nossa audiência, dizer que você é muito especial para nós. Estamos honrados em ter mais uma vez a companhia da sua audiência. Que Deus abençoe sua vida, seu lar, a sua família. E hoje eu estou recebendo aqui um amigo, um companheiro de ministério, uma pessoa muito especial, que tem uma bagagem extraordinária, que vai contribuir muito com o nosso assunto de hoje. Quero cumprimentar pastor Daniel Dantas. Bem-vindo ao nosso programa. Pastor Adair, um prazer poder estar aqui no podcast, um programa Alô Família. Para mim é uma honra, o senhor é referência nessa área, poder compartilhar alguma coisa aqui para mim. Eu estou me sentindo muito honrado, de verdade, com o convite. Agora chegou o dia, estamos aqui poder falar do amor de Deus, que é transmitido através das famílias. Glória a Deus. E olha que não foi fácil, gente. Uhum. Pastor Daniel, ele é pastor de igreja, ele é escritor de livros, palestrante, pregador, conferencista, é esposo, é pai. Então, assim, a vida do homem é corrida, mas graças a Deus, Deus preparou esse momento para a gente estar junto. Eu vou chamar nosso intervalo comercial e a gente já volta para uma conversa super agradável e edificante para a sua família. Até já! E já de volta com o programa Alô Família, como eu já tinha dito para vocês, antes do nosso intervalo, estou aqui com o pastor Daniel Dantas. Pastor, hoje você está pastoreando uma igreja do Campo de Campinas, eu sei que você prega também no Brasil todo. Conta para a gente um pouco aí, quem é o pastor Daniel Dantas para o nosso ouvinte que ainda não conhece? Pastor Daniel Dantas é de família de pastores, eu sou de uma família pastoral, fui criado nesse ambiente. Na verdade não tentei, fui piloto de avião durante um tempo, sou formado em ciências aeronáuticas aqui pela PUC, em Goiânia, só que o chamado era para o altar. E entendendo isso, não foi uma renúncia que eu fiz, Deus me chamou igual fez com Jonas mesmo. Maravilha. Deus aprontou uma tempestade, eu tive um problema de saúde, inclusive eu estava voando quando eu tive uma convulsão. Meu Deus. Consegui me recuperar e pousei na cidade de Bom Jesus da Lapa, eu trabalhava na Bahia, transportava malotes bancários. E ali eu pousei, estava afastado dos caminhos do Senhor, e quando eu liguei para minha mãe para poder falar o que tinha acontecido, minha mãe falou assim, glória a Deus. E como assim, mãe? Quase morri? A senhora tá dando glória? Ela já te entendi. Ela já tinha entendido. Ô, glória a Deus. E ela falou É muito forte isso, pastor, eu não sabia disso. Pois é, ela falou assim, glória a Deus, eu estava orando por isso. E aí vim para Goiânia, e aqui fiz exames e foi constatada uma enfermidade, e o doutor perguntou, o que você faz? Eu sou piloto de avião. Ele falou, era. Ele falou, a diferença de pressão faz com que suas veias, os vasos sanguíneos se contraiam, aí não tá oxigenando seu cérebro, né? Por isso você passou mal. E aí ali foi o meu último pouso, né? Como piloto, eu sem saber de nada. Aí, quando o negócio aperta, né? Não perdi culto. Ali agora voltei para os caminhos do Senhor, culto de terça, quarta, quinta, tarde da bênção. Você tinha que idade mais ou menos nessa época? Tinha 23 anos. Muito jovem. 23. Começando a carreira. Começando a carreira. Me formei, foi o primeiro emprego. Primeiro e último na aviação. E a conversa do médico é que eu não poderia voar. Só que Deus fez com que eu pudesse voar, assim, no Brasil e fora do Brasil, pregando a palavra. Foi um chamado muito específico, assim. Aí preguei durante muitos anos, aí comecei a dirigir igreja, em Tumbiara, dirigi de 2 igrejas. Vim para Goiânia ainda atendendo agendas, né, por causa da facilidade do aeroporto aqui, mas o chamado sempre foi pastoral. Sempre gostei de trabalhar com pessoas, né. E aí Deus me chamou novamente para poder apacentar um rebanho. Isso aconteceu na pandemia. E agora estou dirigindo aqui no Urias Magalhães, aqui em Goiânia. Dirigi em Aparecida primeiro, Cidade de Veracruz 2, e agora estou no Urias, desfrutando do favor do Senhor ali, tem sido uma benção. Pastor Daniel, mas que forte, rapaz. Se eu te conheço há algum tempo, tivemos o privilégio de congregar juntos uma época aqui na sede de Vila Nova, né? E eu sabia que você tinha essa formação nessa área, né? Mas não sabia dessa experiência sua em relação à sua saúde. Sim. Interessante as coisas que Deus faz, porque você não pode voar como profissional da aviação, mas hoje voa por todo o Brasil pregando a palavra e graças a Deus nunca teve uma reincidência desse problema. Nunca tive. Essa questão da aviação em si, eu vou tranquilo, não sinto nem dor de cabeça que alguém pode sentir por estar estressado, tá tenso, né? Eu não sinto nada. E como é que foi? Você sentiu, né, que assim, todo mundo sonha com uma profissão. Geralmente quem tem uma formação numa área, a pessoa escolhe a profissão e às vezes tem gente que até troca de faculdade e tal. E aí quando chega ali a ser um profissional, a começar a trabalhar,
e de repente essa parada abrupta assim, você sentiu ou entendeu que era um chamado de Deus e foi tudo bem? Não, o que eu senti foi raiva. A gente pode ter medo de falar isso. Tem um livro do autor chamado Philip Yancey, que é Decepcionados com Deus. E quando eu vi esse livro, eu falei: "Esse aqui deve ser o meu livro, a minha história, né?" Porque na verdade eu estava muito decepcionado com Deus, Sim. porque o sonho, a aviação geralmente não é por sonho. Sim. Começa na infância. A criança, na minha época ali de criança, assistiu Top Gun. Agora já veio a versão Aham. de uns 2 anos pra cá, 3 anos, né, mas eu assisti o primeiro Top Gun ali, e ali aquilo mexeu demais comigo, e eu falava pra todo mundo que eu seria piloto, ainda da minha infância, adolescência, tanto que o meu e-mail pessoal é comandante Dantas até hoje, Hotmail, Olha só. e aí eu falava: "Quero ser piloto", quando chegou o momento de terminar o ensino médio pra poder pensar em como entrar, porque eu sabia que, assim, para estudar, para ser um militar, é um negócio bastante complicado, você tem que estudar muito, Sim, e eu não tinha esse perfil de estudar tanto. Então eu falei assim: "Vou para aviação civil". E na questão da aviação civil, falei com meu pai foi investigar ali o valor do curso, não é um curso barato, mas meu pai peitou, falou assim: "Não, pode ir que nós vamos te ajudar e vai dar tudo, viver esse sonho. vamos viver esse sonho". Me formei, meu irmão trabalhava como engenheiro na Bahia, na Coelba, que é como se fosse a Equatorial Isso, aqui, né, isso. e aí ele apresentou um projeto, uma construção de uma pista para um resort em Morro do São Paulo. Tem uma ilha lá na Bahia Sim, muito bonita. ponto turístico muito É isso. frequentado. E aí o dono do hotel queria construir a pista, meu irmão fez o projeto, porque ele é engenheiro, a parte elétrica ali, e ele pegou e comentou: "Olha, eu tenho um irmão que é piloto, você tem aviões, tem táxi aéreo, e aí se você puder dar uma oportunidade para o meu irmão". Agora um parênteses aqui que é muito poderoso, eu já tinha passado férias lá, e eu pedi para minha mãe: "Mãe, tira uma foto aqui em frente à Aerostar táxi aéreo que um dia eu vou trabalhar aqui". Rapaz, Foi meu primeiro emprego. olha só. Aí surgiu a questão do projeto da pista, na Aerostar táxi aéreo, meu irmão comentou, aí o rapaz falou: "Não, pode trazer seu irmão". E quando foi que caiu a ficha, assim, tipo assim, no primeiro momento veio aquela frustração, não só pelo fato de receber uma notícia que você tinha uma doença Sim, importante, e que você teria que deixar a tão sonhada profissão, aí você começa agora volta para a igreja, começa sim. novamente a pregar, enfim. Quando foi que caiu a ficha de, assim, eu estou no caminho certo, foi algo proposital da parte de Hum, Deus? Porque quem sabe se a sua carreira profissional tivesse deslanchado, não, sem essa intercorrência, quem sabe hoje você estaria voando e não pregando, sim, né. eu tenho certeza disso. Aí teve um momento que você percebeu e aceitou isso como sendo definitivo No e deu no graças a Deus. ambiente pastoral nunca sonhei em ser pastor, não era questão assim, mesmo estando no ambiente ali de estar na igreja sempre, eu não falava assim: "Um dia eu vou ser pastor", era: "Um dia eu vou ser piloto". E na minha cabeça eu ia ser um piloto crente, tudo certo, hein, mas vindo para a faculdade eu já desandei. E aí aqui eu me afastei dos caminhos do Senhor. Eu só contar como foi o incidente, Sim. eu estava voando e eu comecei a convulsionar, e eu nunca tive uma convulsão antes disso, né. Aí tive uma convulsão e o avião descendo eu falei: "Vou morrer". E eu comecei a clamar o sangue de Jesus no meu pensamento, que eu não conseguia falar, minha língua Meu enrolava. Deus do céu. E Jesus ouviu o meu pensamento, eu consegui voltar, fiz o pouso, não era a minha cidade de destino, eu ia pousar em Santa Maria da Vitória, perto de Correntina. Bahia ali, o seu E onde que é? e aí eu estava sobrevoando Bom Jesus, já pousei em Bom Jesus mesmo, e aí aconteceu a situação, aí vim para Goiânia, fiz os exames, o médico falou, minha família toda de Acreúna, no interior de Goiás, meu avô era pastor na época lá, meu tio também. E aí eu peguei e voltei para os caminhos do Senhor, e ali Deus começou a falar, usando pessoas para poder falar comigo: "Eu te quero na minha obra, eu te quero na minha obra". Como eu sempre fui músico, guitarrista, violonista, eu voltei a tocar, só que começaram a surgir oportunidades para pregar a palavra. E eu comecei também a ministrar a palavra, e naqueles momentos ali Deus sempre confirmando, né. Porque dar saudação, pregar ali quando criança, eu sempre fiz isso, aí Deus falando que queria algo mais sério, né. Aí foi quando eu decidi, renunciar a tudo e fazer um seminário teológico. Eu mudei para Minas Gerais, para Uberlândia, e foi ali em Uberlândia que eu tive entendimento que foi a mão de Deus, porque Deus foi falando ao meu coração. Porque havia uma resistência, porque eu entrei em depressão, fiquei depressivo por causa disso, que era um sonho de infância. Sim, sim. E quando eu estou ministrando para jovens falando sobre vocação, tudo que aquele menino tinha nas mãos era 5 pães e 2 peixinhos. E quando ele entregou na mão de Jesus, ele viu Jesus partindo. A Bíblia diz que Jesus pegou os pães, deu graças e partiu. Sim, Muitas vezes o que a gente entrega na mão de Deus, ele parte, como ele partiu o meu diploma, certo. como ele partiu a minha carreira.
Só que ele partiu para que milhares fossem alimentados. Partiu para multiplicar. Para multiplicar. Então Jesus partiu o meu sonho, mas para que muita gente fosse alimentada através do meu chamado. Aquela velha história, às vezes o nosso egoísmo não nos permite ver além da lógica humana, né? Como diz a Bíblia, que o grão de trigo, quando é plantado, se ele não morre, permanece ele só. Sim. Mas se ele morre, né, ele vai ter uma produtividade, uma frutificação muito grande, né? Então, isso que você falou é uma grande verdade. E às vezes nós falamos tanto das coisas de Deus, do sobrenatural, daquilo que é eterno e tal, mas nos limitamos a viver o natural. Você já viu? Sim. É igual o arrebatamento da igreja. A gente crê no arrebatamento, prega sobre o arrebatamento, espera o arrebatamento, mas a gente está vivendo como se ele não fosse acontecer. Não está esperando para agora, né? A gente quer o sobrenatural, mas fica preso ao natural. Claro. Então, isso que você falou é muito importante. Creio que todos chamados, se o senhor fosse meu convidado aqui, eu fosse o do programa, e eu perguntasse a sua trajetória ministerial, o senhor me falar de algum espinho na sua carne. Sim, sim. Então, todo grande homem de Deus tem um chamado relevante, ele tem um espinho na carne. A Bíblia diz que Paulo, ele viveu esse momento e ele falou, foi-me dado. Ele não pediu. Foi-me dado um espinho na carne. E assim, a questão do espinho na carne, eu acho interessante sobre isso, porque tá na carne, a gente não tá na testa, não tá na palma da mão, que alguém te cumprimenta e fala, pastor Adeildo, Exatamente. tem uma dor. Não, dá pra ver que ele tem uma dor, algo que lhe faz chorar. Só quem tem, Só quem tem que sabe. Só quem tem que sabe. Tá na carne, tá escondido, mas tá ali. Então, assim, todo chamado, ele vai ser antes precedido por uma chamada que vai fazer com que a pessoa entenda. Sou eu, o teu Deus. E é tão curioso isso que você vê Paulo, um homem que Deus usou para fazer tantos milagres, e quando ele mais precisou de um, Deus falou para ele, minha graça te basta. E aí eu volto a dizer a questão também da sua carreira que foi interrompida. Quem sabe, se Paulo não tivesse passado pelo que passou, não tivesse esse problema, ele não seria o homem que ele foi. Claro. Deus sabe, eu costumo dizer que Deus não nos obriga a nada. Deus não te obriga a passar por aqui, mas ele fecha todas as portas e deixa você. Ou seja, ele não te obriga, mas te deixa uma única opção. Né? Porque eu costumo dizer que o livre-arbítrio nosso só serviu a gente aceitar Jesus. Depois que você foi crucificado com Cristo, se rendeu a ele, para que você é meu livre-arbítrio? Se eu não faço mais o que eu quero. Você quer ver? Isso é tão interessante, chega a ser engraçado. As pessoas gostam de falar, né? Se você não fizer, Deus levanta outro. Fala isso para Jonas. Não tinha mais profeta em Israel? Pois é. Mas o que é para Jonas pregar, só quem prega é Jonas. Ainda que ele tenha que causar uma tempestade, fazer com que Jonas seja engolido por um peixe, quem vai levar a mensagem que Deus confiou a Jonas não é outro, é Jonas. É Jonas. Então não dá para desafiar e nem fugir de Deus. Não, a gente tem que fugir de Deus, não. Gente, a gente tá só começando, olha só. Curiosidades aqui que a gente não sabia, né? Eu sei que o pastor Daniel Dantas é muito conhecido, mas você que não sabia um pouco da história dele, está conhecendo agora. E o pastor Daniel trabalha também com famílias, assim como eu e minha esposa. Eu trabalho com palestras para casais, para jovens, congressos, eventos, enfim. E nós vamos chamar o nosso próximo intervalo comercial e a gente vai voltar, né? Você já conhece agora um pouco mais sobre a vida deles, ele vai voltar falando de família. Nós estamos no mundo, mas nós não podemos estar inseridos no sistema mundano. Daqui a pouco a gente explica para você. Te aguardo.